Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o nosso CertaCast, o podcast oficial do Grupo Certacom. Nós temos hoje várias convidadas especiais, pessoas importantes. Eu vou falar um pouquinho, principalmente, né, da Daiane Dalmichen. Uma pessoa que tem mais de 20 anos de uma trajetória incrível. Nós tivemos várias conversas anteriores a esse podcast, então eu quero apresentar em detalhes, mas pontos importantes, ela atua como psicóloga clínica organizacional e é especialista em situações de crise e emergência. Então, seja muito bem-vinda, Daiane. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que falar sobre saúde mental no mundo corporativo é uma necessidade, né? E, nossa, obrigada pelo convite, adorei. Nossa, nós temos vários assuntos muito Muito legais, importantes. né? Então, nós vamos falar, mas eu quero apresentar aqui também. Nós temos a nossa responsável, a nossa coordenadora de RH aqui do Grupo Certacom. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante, tanto para a Certacom, até mesmo para o corporativo, né? Um assunto muito delicado aí na R1. Não tenho tanto conhecimento, então é uma honra estar aqui conhecendo você, Daiane. Falei para o Manuel, Manuel, é muito importante. Eu pedi para participar, né? Então foi muito importante para mim. Muito obrigado para esse convite. Muito bem, muito bem. Vamos seguir aqui num tema que tem o seu nível de atenção por conta de uma legislação. A gente vai transbordar, eu diria que mais do que a NR1, que é um tema muito importante, a gente vai um passo maior, né? Então, quando a gente fala de inteligência, né, emocional, corporativa, né, e onde um desses guarda-chuvas, uma dessas matérias é a própria NR1. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conhecer um pouco mais você, né, no sentido da sua trajetória. Me conta um pouquinho dessa história ao longo dessa jornada. Bom, eu falo que eu nasci psicóloga. Com 6 anos de idade, eu fui fazer terapia. Eu falo que a minha mãe foi o máximo na época, porque eu tenho 51 anos. Então, você imagina, com 6 anos de idade, quando se falava de psicólogo, era uma coisa de louco, né? Era louco, né? E a minha mãe foi super importante nesse sentido. E depois que eu fiz aquelas sessões de psicoterapia, eu falei, eu vou ser isso quando crescer. E nunca pensei em outra profissão. Até fui para alguns lugares, mas eu voltava para psicologia. Não queria a psicologia clínica, logo quando eu estava fazendo faculdade. E eu entrei logo, no terceiro ano da faculdade, eu fui para a parte organizacional. Sempre tive uma paixão por escola, por educação, mas comecei ali na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, na Unimed. E lá eu fui, depois eu fui fiz um trabalho da faculdade muito legal. A empresa que eu fiz o estágio na época me chamou para desenvolver RH, então eu tinha 22 anos e eu implementei RH, todos os segmentos, numa rede de hotéis. Eu era mais novinha. E aí depois, enfim, aí eu fui para a área escolar, porque eu sempre fui muito curiosa, e a psicologia ela traz isso de bom para a gente, ela tem uma infinidade de caminhos. Então eu fui para a área escolar, que era um desejo, fui para a parte de hospital. E aí, em 2006, aconteceu uma mudança muito, muito legal. Eu já tinha entrado novamente não, eu já tinha entrado para a clínica e uma paciente minha me indicou como psicóloga credenciada para a empresa dela. E aí eu conto que foi muito interessante a minha história entrando no mundo corporativo de fato, trabalhando com situações de crise e emergência. Eu estava grávida do meu terceiro filho, era uma gravidez de risco. E aí toca o telefone na minha casa, hora do almoço. Daiane, aqui é Dauster. Aconteceu uma situação de assalto num banco, aí em Osasco, e a gente precisa que você vai dar suporte para as pessoas. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Não, vai lá. Você precisa ir lá dar suporte para essas pessoas. E eu brinco que é um trajeto da minha casa nesse lugar, não deve dar 15 minutos, para mim demorou umas 4 horas para chegar lá na minha cabeça, né? Porque o que você vai fazer? O que é uma situação de pós-assalto dentro de uma agência de banco? Meu Deus, né? O que está acontecendo? Você vai ter bandido lá dentro? O que vai acontecer? Nunca tinha visto isso. E eu cheguei lá e realmente era uma equipe extremamente impactada, o assalto tinha acabado de acontecer, e eu tinha que ajudar aquelas pessoas em 1h30.
E foi incrível. Ali eu entendi o papel do psicólogo dentro da empresa, né? Porque uma conversa, um espaço de escuta seguro naquele momento fez eles se sentirem melhores, porque no dia seguinte eles precisavam voltar. Eles precisavam voltar para o trabalho, precisavam voltar para aquele ambiente sem deixar grandes traumas, né? Então, eu comecei então ali a trabalhar com estresse pós-traumático. E ali eu entrei para saúde mental corporativa. Em 2006, a gente não falava esse termo saúde mental ainda. Se falava de atendimento de crise. E aí ali eu fui crescendo. Era muito interessante porque eu faço parte dessa consultoria, então já vai fazer 20 anos que eu faço parte. E não se tinha curso, né? E não tinha nada que ajuda a trabalhar com situações de crise. Hoje você tem alguma outra coisa. E aí foi. Nessa trajetória, eu fiz coisas assim incríveis, assim, situações de pós-assalto dentro de agência de banco foram vários. Hoje a gente não tem mais isso, hoje os assaltos consideravelmente, eu já faz muito tempo que eu não faço nenhuma situação. Mas também dentro do mundo corporativo, não só nas instituições financeiras, mas eu faço intermediação de sequestro, por exemplo. Então, o funcionário está sequestrado, então eu dou suporte. Intermediação de sequestro junto com a polícia. Junto com a polícia, né? Que tem uma área naturalmente de negociação, você participa junto ali. Olha que interessante. E geralmente o sequestrador não sabe que eu estou ali. E ali a gente dá suporte para quem está negociando, né? Então tem um familiar que está preso ali, tá no cativeiro, e alguém está negociando com um bandido. Então a polícia, eu fico ali dando suporte. E aí daria um podcast, assim, coisas incríveis. Já vou anotar aqui, interessantes, esse aqui, né? já é um assunto que vai longe. E aí, mas isso faz é muito importante, porque você dá ajuda para o funcionário que está ali e também para a equipe, porque daí você tem uma equipe adoecida, né? Então, a preocupação. Então, você vê que essa questão da saúde mental corporativa, ela existe já há muito tempo com outro nome, né? Então, isso vai justificando. Então, tem uma infinidade de coisas que... Então, situações de luto. Recentemente, acho que faz uns 15 dias, eu fiz um atendimento de um funcionário que acabou atentando contra a própria vida. Então, você entra com a equipe para dar suporte. E aí foi assim que foi vindo a minha trajetória. De forma natural até, né? De forma natural. E estudando. Eu falo que trabalhar com situações de crise e emergência é muito legal, porque me traz um diferencial, uma vantagem competitiva. E aí eu participei de um simpósio do Senac em 2023, 2022, agora eu não estou lembrando. E eu contei sobre o meu trabalho, né? E é um trabalho interessante sempre. As pessoas acham muito legal, porque eu realmente entro numa situação de extrema crise. E aí o pessoal achou aquilo um máximo. E um belo dia toca o telefone na minha casa, porque eu falo que sempre tem um telefone interessante. Daiane, você gostaria de montar uma pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho? O que você acha que é importante? Aí eu falei, olha, trabalhar situações de crise. Porque ensinar um líder, ensinar um profissional a lidar com crise é muito importante, não tem curso disso. Exato. E aí foi incrível, porque eu fui ali a consultora, trabalhei então, assim, a gente falou sobre ESG, nós não falamos de NR1 naquela época, porque não se falava dessa exigência, mas já falávamos de questão de bem-estar. Então, estou falando isso de 2022. E foi muito legal, e foi feito, depois foi toda a parte da regulamentação, né, para se colocar um curso de pós-graduação, leva um tempo. Nesse interim, eles me convidaram para fazer um curso livre, né, que a gente chama, um curso de aprimoramento, de gestão de crise, então era um curso mais curto. E aí, o ano passado, eu fui convidada para dar aula na pós, falando de crise, contexto de psicologia organizacional. Então, foi incrível ver aquele bebê ali, né,
existindo, nasceu, nasceu, e eu vendo ali os alunos saboreando mesmo. E era um curso de, embora seja psicologia organizacional do trabalho, não era necessário que psicólogos fizessem. Então, foi muito legal. Então, essa é a minha trajetória na saúde mental corporativa. Em paralelo a isso, eu sou palestrante de temas de saúde mental e desenvolvimento humano. E aí eu estou nas grandes empresas dando palestras, sempre muito focado nessa questão do preventivo e, em algumas situações, do interventivo. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Acho que vocês já viram, meus olhos brilham. Tenho certeza que teremos 10 pautas aqui de podcasts aí. Vai ser E eu vou amar. Se for por mês, já temos uma agenda até final do ano. Vamos. Tem muitas coisas importantes. Eu acredito, né, Manuel, que quando a gente fala de NR1, se a gente não explica a importância disso dentro desse contexto, ela não faz sentido. Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, mais um problema para o empresário, né? É mais uma preocupação para o empresário. Mas eu posso garantir hoje, e eu sou empresária, porque além de psicóloga eu tenho um restaurante, então eu tenho ali 9 pessoas que estão sob os meus cuidados, né, dentro da minha organização. O funcionário é uma responsabilidade da empresa. Então, eu sei que é mais uma preocupação, mas que vale a pena. Porque não dá para a gente não pensar em saúde mental quando você tem uma pessoa, né? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos seres bio, psicossocial e espiritual. Então, a gente tem um corpo. Então, as empresas sempre se preocuparam, né, em cuidar, em dar um seguro-saúde, alguma coisa assim, porque tem que cuidar. Você tem a sua alma, né, que são a sua religião. A gente é um país que fala muito sobre isso. Você tem as suas relações, que também precisam ser cuidadas. E a gente tem a nossa saúde mental. E eu falo o seguinte, que se você não cuida da saúde mental, todas as outras são impactadas. Então, aconteceu um problema. Você está ali numa liderança que não está tendo um bom relacionamento. Eu não vou falar de uma relação tóxica no sentido de que eu acho não é a empresa, o trabalho, ele não surta a pessoa. Nós precisamos aprender a lidar com as pressões do trabalho. Então, é muito importante, então, nesse sentido que gente, me perdi agora. Voltando. Me perdi. Eu fui pensar em... Enfim. Eu posso trazer, se vai voltar, né? Porque, por exemplo, vai, né? Vamos lá, A gente corta isso daí. Me corta e me... Isso. Dai, entenda, muito legal o que você falou até agora. Eu acho que, com certeza, nós teremos várias pautas para tocar em cada um desses assuntos. Um ponto importante, até pelo convite, né? A Jaque está aqui hoje representando alguma necessidade interna do nosso grupo aqui, né? Que é justamente, daqui a um mês, nós temos um assunto mandatório, né? Exatamente. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, de maneira processual, que eu vou falar como um leigo nesse sentido, né? Então, nós temos ali que fazer um diagnóstico, né? Não dá para a empresa simplesmente achar que o caminho é esse. Não. Nós precisamos de um apoio de um profissional, você é essa pessoa, por exemplo, que fará um diagnóstico para aí sim, com base nisso, conscientizar do board da empresa, principalmente o board, para planos de ações posteriores, seja preventivo ou até mesmo interventivo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Então, né, quando eu falo sobre toda essa importância da saúde mental dentro do corporativo, o que a gente percebe, né? Principalmente depois da pandemia. Acho que a pandemia, eu falo que ela traz uma coisa muito legal de mostrar que as pessoas adoecem no emocional. E aí vem a NR1. Então, antes, fica até muito mais fácil a gente entender. Quando você vai montar uma empresa, né? Quando você vai se preocupar com os riscos físicos de ruído, né? Então, você tem lá um degrau, você coloca aquela faixinha amarelinha para sinalizar. Perfeito. Se você vai trabalhar antiderrapante, né? Você tem o extintor, você tem uma série de cuidados para você minimizar riscos em relação ao seu funcionário, mas pensando nessa questão mais do físico. Então, era muito fácil.
as empresas precisam se adequar a isso. Você tem lá a equipe de segurança do trabalho, né? O fiscal de segurança do trabalho. E já se tinha aí uma preocupação. Então, você tem lá o pessoal da CIPA, né? Que faz aquela semana CIPAT. Isso acontece. O que é com o tempo, com a percepção das necessidades de que, assim, essa pessoa, ela pode adoecer emocionalmente, o que se percebeu? A gente tem riscos psicossociais. Então, como é que você vai entender que a tua empresa, quais são os riscos psicossociais que ela tem? Aquilo que você falou. Eu não posso chegar aqui e falar, a minha empresa tem, sei lá, ansiedade. Não necessariamente. E até porque, desculpa interromper, a empresa não tem nada. Não, né? A empresa nem existe, a gente brinca aqui, né? Porque ela é composta de por pessoas. É um CNPJ cheio de CPFs, né? Perfeitamente. Né? Então, o que a gente precisa entender? Primeiro que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um jeito de ser. Eu acho que um ponto importante, né, é entender esse processo. Então, a NR1, ela é hoje uma norma de segurança dentro da segurança do trabalho, focada em levantar os riscos psicossociais e a empresa trabalhar de maneira a evitar que o funcionário adoeça, né? Então, primeira coisa, é aplicado um questionário. A gente tem uma infinidade de questionários. Esses questionários, eles são homologados e não são... e é tão interessante isso, porque não é algo que nasceu no Brasil. Porque a pessoa fala assim, ó, mais uma coisa que o pessoal inventou aí para encher atrapalhar o empresário. Vai dar mais trabalho para o empresário. Não. É uma coisa que vem de vários... o Penhag, tem o C... Nossa, eu sempre esqueço do nome do... Eu tô até com ele aqui, é o CECOSP. O Copenhague ele é bastante famoso, né? É o COPSOC, que ele é um questionário que ele levanta todos os riscos. Ele é homologado, ele tem um estudo, mas a gente tem uma infinidade, tá? Você pode também desenvolver um questionário próprio para a tua necessidade da tua empresa. Interessante. Só que você precisa ter isso homologado, quer dizer, você tem que fazer uma pesquisa, enfim. Feito isso, e aí é uma coisa interessante. Esse questionário, ele não é um questionário como é o de avaliação de desempenho, de clima organizacional, de engajamento. Não é a mesma coisa. Você até tem resultados importantes, você até consegue ali trazer um dado importante, mas é uma coisa totalmente diferente. Feito esse questionário, com todas as pessoas da empresa, ele precisa ser algo que não exponha, tem que ser no anônimo para que você tenha mais veracidade disso, né? E baseado na tua resposta, né, no que você pega ali do diagnóstico, do que está acontecendo, você vai, então, traçar ali maneiras para você. Se você identificou que já tem um problema, você vai trabalhar com uma intervenção. Se você percebe ali algum tipo de risco, você vai trabalhar com prevenção. Então, o grande lance é isso, é um diagnóstico, ações preventivas e interventivas. E outro ponto importante é que você precisa reavaliar de tempo em tempos. Existe uma periodicidade? Uma vez por ano, 6 meses? Eu acho que eu acredito que nesse começo o ideal é uns 6 meses. Legal. Né? Mas eu acho que a cada um ano, quando você vai renovar o teu... gente, aquele... Esqueci. Que você faz, né? É como se fosse um elemento de auditoria que todo ano você vai ter que... Você tem que fazer PGR. O PGR. Né? PGR. Tá. Então, você faz o PGR anualmente. Então, você faz. Mas eu acredito, eu tenho falado muito para os clientes, assim, legal você fazer daqui 6 meses para a gente entender como é que isso vai funcionar. Né, Jaque? Muito bem. Eu não sei como é que você vê isso, né, Jaque, dentro do RH, dentro da empresa, não sei quais são as grandes demandas que você percebe. Sim. É que dentro do grupo da Certacom, dentro do RH a gente não tem identificado tanto sobre esse tema.
Então, é bem difícil os colaboradores procurar a gente para falar sobre ansiedade. A gente não tem um... Pelo menos esse histórico, né? Não existe realmente a aqui, gente né? não tem aqui. Isso é uma grande vantagem. Eu fico até feliz, assim, pela empresa. Então, eu acho que é um tema, por mais que a gente não tenha, mas eu acho legal a gente passar essa informação para os colaboradores, que eles mesmos podem ter e não ter identificado. É. E através das suas explicações, que são ótimas, eles podem falar, legal, eu quero O aprofundar sobre diagnóstico isso, ele vai né? trazer uma base interessante, até de autoconhecimento. Eu nem Sim. sabia que eu tinha isso. O ponto que você Isso colocou mesmo. agora, eu acho que faz Muito bastante bom. sentido. Ó, vai aumentar o nível de consciência, né? Então Aumenta esse é um muito. ponto. E eu acho bacana, porque ela comentou da questão de inicialmente fazer semestralmente, para você Isso ter é um legal. dado. Nós estamos no primeiro semestre, então a gente tem Isso um é muito parâmetro como estamos agora até o próximo semestre. E aí e depois, assim, criar um processo que vai se Exato. repetir ano após ano, né? É lógico que as grandes empresas, né, elas têm condição de trazer palestrante o tempo todo ali, porque ela tem até um budget para isso, né? Mas eu vejo que as pequenas empresas, quando eu digo pequenas, que tem 100 colaboradores, 200 menos, e até empresas pequenas como a minha, por exemplo, que eu tenho, sei lá, menos de 10 colaboradores, né? Então, tem que criar algumas estratégias importantes. Uma das coisas que eu falo muito, e que você trouxe, né, Jaque, que é assim, pequenos vídeos que falando sobre temas. Então, você tem o burnout, que é uma das questões que traz a questão do risco psicossocial, abuso e assédio, explicar, inclusive, o que não é abuso e assédio, porque a gente percebe que, às vezes, as pessoas confundem, né? O que é uma obrigação, qual é uma cobrança de resultado que ela é combinada, né? Quando você vai trabalhar, você tem que apresentar resultado, independe do que você vai fazer. E que você ser cobrado por isso não é uma situação de assédio se você tiver Clareza, né? uma, Do que se é, você do que souber. não é. Então, Exato. por exemplo, vídeos explicando sobre feedback, né? Nós vamos fazer um trabalho agora de liderança, onde a empresa pediu que os gestores, os líderes, sejam treinados para dar feedback. Por quê? Para que você consiga dar aquela informação, fazer a cobrança, sem que a pessoa se sinta assediada, né, violentada. Então, essa orientação, ela é preventiva, mas ela também pode ser interventiva. Quando a empresa... A gente tem algumas campanhas importantes, que eu acho que ali já começa essa preocupação com essa saúde corporativa, e aí antes da NR1 aparecer, né? Por exemplo, quando você fala do Janeiro Branco. Então, as empresas já vêm preocupadas em trazer campanhas do Janeiro Branco, fazer palestras explicando. Porque quando você pensa o seguinte, saúde mental é bobeira, não vamos falar sobre isso. Acontece uma situação crítica ali, um problema de desentendimento entre um gestor. O que acontece, gente? Né? Dentro de um ambiente onde tem pessoas, onde você tem relações, vão ter conflitos. Isso é fato. Vai ter que ter. Se você consegue trabalhar para que esse conflito, que às vezes ali está disfuncional, que está sendo complicado, se você consegue transformar ele em algo funcional, perfeito, né? Mas se você não valoriza o impacto de uma situação conflitante, de uma equipe que está passando por uma pressão, o que vai acontecer? Eu ignoro a saúde mental, a pessoa começa a ter sintomas, porque aquilo que você não resolve na mente, seu corpo responde como sintomas. Exato, e vai potencializar. Aí você começa a ficar doente. Exato. Aí ele não vai ter tempo para se cuidar, porque ele não vai valorizar isso. Ele vai tomando remédio. Passa o tempo. Quem é que consegue se relacionar e produzir? Mal emocionalmente, mal fisicamente. Aí você começa a afetar o quê? Sua saúde social, a sua saúde profissional. Exato. Então, como a gente é um ser biopsicossocial e espiritual, cuidar da saúde mental é muito importante. Exatamente. Então, quando você orienta teu funcionário, né, a ter equilibrar a vida pessoal, a vida profissional. Eu tenho dado muitas palestras em grandes empresas falando, por exemplo, sobre que mudanças acontecem e que quando você consegue entender
que você vai passar por essa mudança e que você já sobreviveu a algumas mudanças, você consegue fortalecer esse profissional e ele vai adoecer menos. Então, não é que o trabalho adoece as pessoas, não é que a empresa ela faz mal para as pessoas. O que a gente tem que ensinar é o profissional, é o funcionário a se fortalecer diante das demandas, porque ele vai viver momento de pressão, ele vai viver crise, ele vai viver uma crise dentro da empresa, ele vai viver uma crise no mundo, ele vai viver uma crise no trabalho, na casa dele. Exato. Ele tem que estar preparado para isso. Então, hoje, que eu vejo a NR1 como uma importância para que as empresas precisam entender que ela precisa fortalecer a equipe para ela enfrentar qualquer BO, sabe? Qualquer problema que acontecer. Muito bem. Seja no interno, no externo. Daiane, você tinha comentado referente às emergências emocionais, correto? Como que funciona isso? O que acontece, né? Eu trabalho, como eu falei, já há quase 20 anos com situações de crise e emergência dentro das empresas. O que é uma crise? É algo que acontece ali de forma abrupta e que ela desestabiliza, né, emocionalmente a equipe. E é muito importante esse tipo de trabalho porque você evita que o adoecimento dessa equipe e que isso vai, de alguma forma, impactar na produtividade, nas entregas. Então, vou dar um exemplo. Um colaborador trabalhou ali na sexta-feira, fez a equipe junto ali, passou mal. No final de semana morreu. Isso acontece. Você pode fazer de conta que a vida segue e vai seguir, não tem jeito, vai seguir. Mas a gente sabe que o luto, ele gera impacto direto nas pessoas que estão ali ligadas diretamente e as que estão indiretamente ligadas. Então, o papel, por exemplo, do psicólogo das situações de crise é entrar nessa equipe, abrir uma escuta, e aí eu sempre, quando eu chego na empresa, eu tento entender com o gestor se aquele grupo é importante você falar de forma individual, se você junta o grupo, a equipe. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque ali as pessoas estão vivendo a mesma dor, né? E aí você vai ajudar, primeiro, a entender o impacto daquela notícia, daquela crise no grupo. Depois, você vai ajudar aquela equipe a viver a partir dali, dentro daquele ambiente. E eu vou te dizer o seguinte, desde ajudar ao que vai fazer com as coisas que estão na gaveta daquele colega. Porque é um problema, né? Como você vai administrar aquela ausência? Então, isso é um tipo de crise. Você tem, por exemplo, mudanças dentro de uma empresa de cultura, de local, de gestão, né? É uma pena que muitas empresas não entendam que isso vai gerar uma ansiedade enquanto as coisas não forem acomodadas, vai gerar uma necessidade de um tempo diferente para adaptação. Então, tudo isso é considerado uma crise. Então, crise é tudo aquilo que vai chegar e vai mudar, vai fazer vai balançar as estruturas ali, né? Então, a importância do profissional é isso. É óbvio que é difícil uma empresa você ter lá uma pessoa especialista em crise. Então, eu tenho falado da importância de você ter dentro da tua empresa alguém treinado para pelo menos fazer a gestão de uma crise e, se for necessário, aí você chama uma pessoa especializada, né? Mesmo as grandes empresas, eu sou consultora há muito tempo de crise e as empresas não têm alguém especializado em crise dentro, mas elas já estão capacitando pessoas para pelo menos dar aquele apoio imediato ali, né? A emergência. E aí você tem o atendimento emergencial. Acho que uma coisa muito importante, Jaque, é o quanto você precisa conscientizar, principalmente a liderança, da importância desse atendimento. Então, aconteceu já várias vezes
quando eu fazia atendimento, né? Porque hoje quase não tem de pós-assalto, mas eu entrava numa agência de banco que tinha acabado de ser assaltada e tava todo mundo ali desesperado, né? Porque você imagina que tinha uma pessoa com uma arma na mão ali e as pessoas com medo de morrer. Quando eu chegava numa agência assim, e o gestor vinha e falava assim para mim: você é Daiane, Daiane, olha, a gente está aqui com a polícia, com a auditoria, com o inspetor, nananana, mas a gente vai, você precisa dar um apoio. O que acontecia? Essa equipe se reunia, a gente conversava, o gestor também chorava, porque não importa, eu acho que é uma coisa muito importante. Ninguém tem uma chavinha de liga e desliga. Nem médico, nem psicólogo, nem funcionário de banco, nem policial. Olha, um dia eu vou contar para vocês assim coisas que aconteceram que envolvia até dentro de uma pós-assalto a própria polícia impactada. Então é uma coisa muito interessante. Então não existe uma chavinha. Quando o gestor chega e fala assim, gente, vamos se reunir agora, vamos conversar, vamos sentir o que aconteceu. Ele começa contando, olha, a pessoa estava aqui trabalhando na sexta-feira e faleceu, eu também estou sofrendo. Olha, gente, acabamos de ter aqui uma situação de assalto, eu também estou impactado. O que acontece? A equipe, ela se sente confortável, ela fala, aquele ambiente de escuta seguro, dá oportunidade para ela organizar os pensamentos dela. A gente tem várias técnicas para melhorar essa pessoa, para deixar essa pessoa mais tranquila, para ela se reorganizar, né? Para sair, porque o estresse pós-trauma vai acontecer, ele tá ali. Mas a gente tem que evitar que ele se prolongue. Entendeu? Então é muito importante isso. Agora, Jaque, aconteceram várias vezes eu chegar numa empresa e o gestor falar assim: você é psicóloga? Faz o seguinte, fica numa sala ali. Ó, quem quer falar com a psicóloga? Ela tá lá. Aí eu te falo, você tá ali já impactado. O teu gestor olha para você e fala: você vai? Eu não iria. Você não vai. E sabe o que acontece? 15 dias depois eu volto. Qual equipe você acha que está produzindo, que está com menos risco de adoecimento? Aquela que falou, que o gestor acolheu, que todo mundo chorou junto, que no final do atendimento de 1h30 todo mundo se abraçou e seguiu. Aquela outra, você tem gente que está afastado, que está extremamente queixoso, né? E o gestor ali cobrando, reclamando da produtividade, né? Então, a importância do trabalho, como as empresas, né, precisam primeiro respeitar que existem crises dentro, dar esse espaço de escuta, e para isso, muitas vezes, não precisa ter uma pessoa especializada em crise, mas alguém que tenha essa escuta aberta, acolhedora, entendeu? Isso pode ser você. Sim. Por quê? Mas nem conhecia. Eu vou lembrar de um caso aqui importante. Eu fui fazer um atendimento no Banco Itaú, de uma gestora muito querida. Era uma equipe que muita gente junto, assim, há muito tempo. E ela faleceu de câncer. Gente, assim, foi muito importante aquele momento de escuta, porque não era só a gestora que tinha falecido, mas era uma amiga, e aí, quando você traz, as pessoas às vezes elas se sentem constrangidas do tipo, porque tinha uma funcionária que ela estava lá 3 meses, ela nem conhecia a gestora, porque a gestora já estava afastada, mas ela também estava sofrendo. Sim. Ela estava sofrendo porque os amigos estavam sofrendo, porque aquela pessoa era mãe, ela também era mãe. Então você percebe que o luto era dela em relação a muita coisa. Então, uma escuta. Então, o profissional vem, que não precisa necessariamente ser o psicólogo, pode ser, por exemplo, a Jaque. E aí, gente, vamos conversar sobre isso, né? O luto, ele não é maior nem menor para ninguém. Ele é diferente. Porque eu me coloco naquele papel, não conhecia aquela pessoa, mas mexeu comigo.
E isso vai impactar na produtividade. Isso vai impactar nas relações, né? Tô vivendo uma situação complicada. A gente sabe hoje que muitas famílias não têm filho, têm pet. E o pet doente é como se fosse um filho. É um filho. Então não dá para você desmerecer que o seu funcionário está vivendo uma crise porque o cachorro dele está doente. E falar assim, tenha dó, o cachorro está doente, você tá mal. Não, gente. Então, a importância do atendimento, das situações de intervenções dentro das crises, independente de qual seja, é para justamente aquele estresse pós-trauma, aquela pós-crise, aquilo ser realmente elaborado, ser tratado, para que ele não se transforme lá num transtorno de estresse pós-traumático. Entendeu? Seguindo aqui, então, estamos aqui num segundo tempo do nosso CertaCast. Manuel saiu, entrou eu. E aí, Daiane, se me permite, ouvindo a partir da pergunta da Jaqueline, né? Você falou da importância de entender que existem crises, que a empresa deve saber que existem crises, e a sua fala final agora, alguns funcionários que não têm, as famílias mudaram, não têm filhos, mas têm cachorros ou pets ou, enfim, gatos. A gente tem que pensar no seguinte, né? O nosso papel enquanto líder, enquanto empresa, porque aqui nós estamos na Certa University, dentro da Certacom, e nós somos líderes, né, Jaqueline? Sim, Jaqueline exato. coordena um RH gigantesco aqui da nossa empresa. Nós temos que pensar o seguinte, precisamos, entre aspas, convencer, mas precisamos treinar, precisamos desenvolver os nossos gestores para que eles acreditem que tudo isso existe, né? Então, assim, como psicóloga, falando em NR1, porque como você mesmo bem lembrou, mais uma coisa para nós fazermos, né? Mas como que a gente pode trazer o gestor para o nosso lado? E pensando na Jaqueline enquanto RH, porque ela vai ter esse papel importante dentro da nossa empresa aqui, pensando em Certacom, mas em todas as outras, supermercados, os varejistas todos que nos escutarão, como que a gente convence, entre aspas, esse líder a entender, existe crise, precisamos cuidar da saúde mental dos nossos empregados, né? É bem isso, né? Eu acho que a gente parte do princípio do convencimento, mas eu percebo que a importância de trazer a informação. Vocês vejam que, né, antes de falar de NR1, eu fiz toda uma... Eu falei, é importante entender o que significa a saúde mental dentro do corporativo. Porque a NR1 é só uma exigência para que eu entenda que existem riscos psicossociais, que eles não podem ser ignorados, né? E que eles precisam ser tratados caso aconteça alguma questão. Então, o primeiro ponto, seja para os empresários ou para os líderes que estão ali abaixo dos empresários, seja o board, seja o chão de fábrica, não importa. Eu acredito que orientar, trazer informação, trazer dados importantes e principalmente mostrar que isso não é uma exigência do Brasil, que o Brasil, alguém acordou de manhã e falou, vamos falar de saúde mental? Vamos encher, né? Vamos provocar os empresários? Não, isso é um estudo que vem sendo feito há muito tempo no mundo. Uma das coisas que eu não esqueço lá em 2000 foi que na época o diretor da organização, ai meu Deus, como é que chama? Da Organização Mundial da Saúde, né? Da OMS? OMS. Ou da OPAS, talvez? Não, era o Tedro Amadron, uma coisa assim. Na época da pandemia, não sei se é ele ainda. Mas eu acho que é importante, ele disse na época que o pessoal falava da primeira onda da Covid, a segunda onda da Covid. Ele falou assim, ó, a pior onda vai ser a onda da saúde mental. Você lembra disso? Opa! E ele estava certo, porque a partir de então as pessoas passaram a pensar diferente. E o que aconteceu naquele momento? As pessoas falam, por que todo mundo virou ansioso?
E aí é que é o ponto. Ninguém convenceu ninguém de que as pessoas vão ficar doentes mentalmente. Não. A gente começou a ter uma consciência de que isso existe. Então, a mesma coisa vai acontecendo dentro das empresas. Quando você traz informação de que foi se percebendo que saúde mental ela é um ponto importante, que se você não cuida do funcionário que está passando por um problema emocional, ele vai começar a desenvolver sintomas físicos. Se ele desenvolver sintomas físicos, ele não vai fazer as entregas que ele pode. E mais do que isso, ele vai se relacionar, porque de forma difícil com os outros. Você, quando não está bem, você é mais irritado. Você, quando não está bem emocionalmente, você tolera menos. Se você não está bem emocionalmente, se você tem um quadro ansioso, você vai dormir mal. Dormindo mal, de manhã você vai enfrentar de uma forma muito mais difícil os desafios, né? Então, quando você mostra para o líder, para o empresário, que nós não estamos aqui induzindo as pessoas a se afastar porque elas estão em depressão, mas nós vamos ajudar as pessoas a enfrentar melhor as situações, né? Tudo isso vai fazer um sentido muito maior, entendeu? Então, quando você fala para a pessoa, quando você vai disponibilizar para o teu funcionário um videozinho falando sobre gestão das emoções, para que ele aprenda a lidar com inteligência emocional, você tá falando para ele assim, ó, você vai ficar nervoso, você vai explodir. Mas o que você pode fazer para evitar esse risco? E o que você pode fazer quando você explodir? É isso. Você sabe, conversamos muito aqui com a Jaqueline, né, sobre um grande lema que eu trago na minha vida, assim, você trabalha, o seu salário é esse, né, Jaqueline? Eu te pago essa remuneração, não tem aumento. A sua remuneração será essa. Entretanto, eu quero que você vá para casa e volte feliz amanhã para trabalhar. Então, aí o papel da nossa empresa, do RH, a Jaqueline tem esse papel fundamental aqui, é trazer algumas questões importantes para que ele se motive no trabalho. Exato. Questões muito simples, absolutamente muito simples. Por exemplo, o seu pet está doente, a Jaqueline lá, o RH, ela tem essa autonomia, ok, então essa tarde você cuide do seu cachorro. Eu lembro quando eu tinha meu filho, hoje tem 25 anos, mas quando era pequeno, vivia internado, crise de bronquite, a mãe podia acompanhá-lo, o pai não, só podia entrar um no hospital, eu achava aquilo um absurdo. Esse hospital está errado. Mas hoje eu entendo isso em termos assim gerenciais. Mas a gente tem que cuidar das pessoas, né? Sim. Cuidar das pessoas. Então, né, Jaqueline? A Jaqueline, aqui, acho que ela poderia falar um pouquinho. Nós pensamos nos funcionários dentro da Certacom. E claro, nós estamos falando para várias outras empresas, temos que pensar, e vocês têm que pensar nisso, né, Jaqueline? Exato. Eu acho que é um ponto bem legal, que eu acho que todos os gestores, primeiro de tudo, acho que tem que ter paciência. Sim. É uma das coisas que hoje poucos têm, até mesmo pode ser interno no mercado, que a gestão ela carrega muita coisa. Então, você tendo um pouco de paciência com gestores, com o gestor, com o colaborador, você consegue ter um pouco de compreensão. Claro que a gente tem que colocar limites, então vai pedir para ver o cachorro todo dia. Não, Sim. Então tem que ter uma compreensão, mas eu acho que esse ponto que você ressaltou sempre com responsabilidade, né? Sempre. Coerência. E na individualidade, né, Jaque? O que você... Eu acho que é uma coisa importante, assim, o seu pet não tá, seu pet tá mal, né? Ou seu filho, ou você tá... Esses dias eu escutei uma funcionária falando, tô fazendo um trabalho bem legal de psicodiagnóstico numa empresa, e ela falou assim, eu vou mudar de casa e vai ter que ligar a água, né? Ligar a luz e tal. E eu preciso que a empresa libere que eu fique uma semana em casa, porque eles não falam o dia que eles vêm. Então, é uma coisa assim, cada um é um, e assim, então o que você precisa? Seu pet não tá legal, teu cachorrinho não tá legal, o que a gente pode te ajudar? Eu precisava, porque ele vai fazer fisioterapia 2 vezes na semana. Tá, qual é o horário? Então, vocês vão fazer combinados de maneira que você deixe o teu colaborador confortável, é o que você falou,
com limite. Isso. Claro que a jornada de trabalho é importante, Sim. as 44 horas semanais são uma jornada legal, né, dentro da legislação, mas nada impede que você cuide individualmente do seu funcionário. Eu lembro uma vez, né, vocês são as entrevistadas, mas só contando essa história, eu tive um professor numa outra universidade que foi apresentar um trabalho num congresso. 3 dias de congresso, pediu licença por 3 dias, talvez um para ir, outro para voltar, era na Irlanda, e ele falou, nunca fui para a Europa, falando comigo, posso ficar uma semana a mais? Me libera uma semana, depois eu compenso? Aí eu pensei, eu já fui para a Europa, já estive na Europa, ele nunca esteve, está indo pela primeira vez, o que me custa liberar uma semana das atividades locais aqui em São Paulo para poder conhecer a Europa? Nunca foi. Veja, eu cuidei da saúde mental, entre aspas, desse empregado. E você traz ele com esse retorno muito mais feliz. Sem dúvida. Porque ele fala, olha o reconhecimento, né? É reconhecimento. E é isso. Então ele vai ter muito mais tranquilo, ele vai estar muito mais relaxado e grato, né? E a gratidão faz tão bem para a saúde mental. Sem dúvida. Nossa, total. É isso. Eu falo muito que você fala sobre cuidar de pessoas, principalmente cuidar do cuidador. O líder, ele precisa entender que ele não dá o que ele não tem. Isso. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas acreditam porque elas estão num certo nível de liderança, seja a liderança da sua casa, pai, mãe, na tua empresa, que você tem que se mostrar que você é forte. E às vezes para a tua equipe você tem que mostrar o contrário. Eu também estou fragilizado diante dessa situação. Isso também está me impactando. Então, vamos pensar todos juntos de que maneira, cada um ajudando de um lado. Nós vivemos numa sociedade, eu falo muito isso, né? De muita cobrança. Não, você tem que ter quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, você precisa melhorar seus pontos fracos. Eu falo, sim. Quando você identifica teus pontos fortes, você consegue lidar melhor com os problemas. Fato. Com os BOs da vida, né? Existem pontos de fragilidade que você pode trabalhar e você melhora eles e eles acabam se tornando forças. Mas existem pontos que você nunca vai melhorar. É fato. Todos nós temos aquele ponto que você pode lutar, mas ele não vai. É a tua fragilidade. Quando você tem consciência disso e você admite isso, você pega o teu ponto de força e você neutraliza essa fragilidade, ou eu vou grudar na Jaque. A Jaque é boa para falar sobre isso, eu não sou boa para falar. Então, Jaque, a gente vai trabalhar juntas. E muitas vezes, a pessoa que está num cargo de liderança, ela não se permite entender que aquilo ela não é boa. E aí que ela erra. Aí que ela erra. Feio. E ela erra feio. Então, gente, assuma as tuas fragilidades. Sem dúvida. Assuma assim, isso aí eu não nasci para isso. E tá tudo bem. Eu sou muito boa em outras coisas, mas isso eu não sou. Então, aquilo que eu posso neutralizar com o que eu tenho de bom, beleza? E aí, nesse ponto, é tão importante você levantar, porque isso pode ser um risco psicossocial. A pessoa tem ali, né? Você tem aquela pessoa que, sei lá, de alguma forma cresceu, se tornou líder, porque de repente é um líder com uma competência técnica maravilhosa, mas no que se refere à competência, a soft skill, a liderança não é boa, né? E aí, isso, ele sabe dessa fragilidade, mexe com a autoestima dele, e aí vira aquela pessoa que tá sempre na defesa. E ela ataca, e ela se torna tóxica, né? Exato. Ela se torna tóxica, ela começa a prejudicar toda a equipe. E aí o que falta é só ela entender que ela está num processo de desenvolvimento. Então ela é muito boa tecnicamente, mas ela é frágil no que se refere à gestão de pessoas. Sim. Então, como é que você pode fazer isso para melhorar? E aí é muito difícil para o RH muitas vezes sinalizar isso, né? Muito, muito mesmo. Porque você vai falar assim, ó, você pode fazer um curso de liderança, se desenvolver, né? Gente, comunicação não violenta. Então, eu vejo que as empresas podem pegar como uma oportunidade as exigências da NR1 para justamente sinalizar isso. Você percebe? Sem dúvida. Entendeu? Isso é muito Não sei bom. se faz sentido, Eu diria né? que total, né, Jaqueline? Eu diria que a NR1 veio para agregar valor
ao mercado de trabalho, né? Eu acho que as pessoas hoje estão fragilizadas, as pessoas são muito imediatistas, né? As pessoas estão assim sem nenhuma possibilidade de aguardar, de entender as necessidades. E a NR1 veio de forma obrigatória, como veio a lei lá das pessoas com deficiência, por exemplo, teve que ser obrigatório para nós podermos cumprir a meta e as cotas e tal, né? Mas é isso, gente, nós falamos aqui hoje, Manuel primeiro, depois comigo, já falamos aí 1 hora hoje, Nossa, né? 1 hora. que legal. Certamente teremos outras oportunidades aqui, com certeza teremos outras oportunidades. Mas dizer que o RH, Jaqueline, e a Jaqueline entende muito bem isso, a gente conversa muito aqui dentro da Certacom, e a Daiane, por óbvio, a psicóloga aí que conhece tudo isso, eu sempre brinco que não deveria chamar recursos humanos, setor de recursos humanos, eu acho que é um nome que já foi, é um setor chamado de desenvolvimento humano, né? É lá que nós cuidamos das pessoas. Quando eu fiz o meu doutorado, eu escrevi exatamente sobre isso, gestão de pessoas dentro das empresas, e é isso que nós pensamos aqui. E para encerrar todo esse nosso primeiro bate-papo, que certamente teremos outros, eu queria aqui, Jaqueline primeiro e depois Daiane, deixasse assim um recado para nós, assim, essa NR1 veio para quê, né? Vai nos ajudar? Jaqueline enquanto gestora de um setor de recursos humanos e a Daiane enquanto psicóloga organizacional, que é isso que nós estamos falando aqui hoje de forma brilhante, e estou feliz, muito feliz aqui com esse bate-papo, tenho certeza que vai agregar aos nossos ouvintes aí, especialmente os clientes da Certacom de alguma forma. Perfeito. Em 1 hora que a gente conversou, eu aprendi muita coisa, é fantástico, porque quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor. E conhecimento ninguém tira, né? Não. Então é muito legal. Não. Eu acho que vai acrescentar muito, acho não, eu tenho certeza que vai acrescentar muito no grupo da Certacom. Porque os pontos que você ressaltou é tão legal que acho que os colaboradores vão se conectar. Porque eu me encaixei em vários temas que você ressaltou. Eu acho que a gente tem muito para avançar ainda assim. Acho que é bem importante. Excelente, né? Jaqueline. Muito bom. Obrigado, viu, Conta Jaqueline? comigo, Jaque. Eu acho que eu termino falando que quando a gente fala de saúde mental corporativa, ela vai muito além do adoecimento. Né? Eu acho que eu percebo que assim, saúde mental dentro das empresas, ela é fortalecimento, né? Através do autoconhecimento, através da assistência e orientação. Eu falo que a gente não se quebra, não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então a gente sabe que qualquer tipo de movimento que acontece na empresa vai impactar no colaborador. E é isso, acho que essa exigência de se olhar para os riscos psicossociais, ela traz isso, né? Uma necessidade de uma conscientização de que sim, as pessoas adoecem, que sim, se ela está adoecida, ela não vai te entregar, ela não vai se relacionar. Então, cuida disso de forma simples. Você não precisa, enquanto empresário, colocar um grande projeto, investir muito dinheiro. Nós, por exemplo, nós estamos montando formas de atender com baixo custo, para que realmente não só ele se respalda, porque tem uma necessidade, eu acho que é importante, só para finalizar, até falar isso, que vai ser cobrado. Então, mas não pensa que você vai fazer isso para o seu colaborador porque é uma exigência, mas porque você quer um ambiente mais saudável, com segurança psicológica, que ele saiba que ele tem um espaço de escuta, que ele vai ser acolhido. E olha, gente, tenho certeza que é uma coisa que eu trabalho nas empresas vendo isso, ele vai se sentir reconhecido, ele vai se sentir respaldado, ele vai entregar, porque ele sabe que ele não é olhado como um número, ele é olhado como uma pessoa, né? Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, de fato, porque falar sobre esse tema é muito importante. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é interessantíssima. Quando teve aquele dilúvio, vamos dizer assim, lá no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, eu tenho uma professora da GV, né? Eu fiz MBA na GV,
gestão estratégica de pessoas, e ela é especialista em catástrofe, que nem, né, emergência, catástrofe, que nem. E ela falou, Dai, topa fazer uma live com os pequenos empresários do Rio Grande do Sul para a gente ajudar? Como é que eles vão retomar tudo, né? Perderam tudo. E eles tinham perdido a vida deles, o trabalho deles, pessoas deles, a casa deles, e eles tinham um monte de pessoas, de funcionários Que dependiam deles, né? E foi tão legal, gente, né? Eu lembrei disso, o quanto foi importante a gente encorajar aqueles líderes a mostrar das fragilidades deles, porque eles não dão o que eles não têm, e depois o quanto era importante eles acolherem aquelas pessoas para que a vida continuasse, né? Então, eu acho que é isso, é olhar as pessoas mesmo como peça fundamental numa empresa. Perfeito. Bom. Dai, me chamou uma atenção sua que você tinha mencionado referente do questionário que os colaboradores preenchem. Só que você ressaltou que eles são anônimos. Como que funciona isso? Como que a gente vai conseguir identificar com esse ponto que eu ressaltei para você? Jaque, bom ponto. Na verdade, por que ele é anônimo? Para que as pessoas se sintam à vontade para realmente falar quais são os pontos críticos, né? Que elas acham ali que podem impactar elas no que se refere ao psicossocial. Mas digamos que quando você faz ali o teu levantamento, você percebe que mesmo que seja uma porcentagem pequena, mas você tem ali um caso de ansiedade, enfim, ou um outro tipo de problema, ou alguma coisa que traga aí uma liderança que não está legal. O que daí? Aquilo é um diagnóstico, né? Tá no coletivo. O que a gente começa a fazer então? Aí você vai para uma estratégia de identificar, né? De onde vem aquele ponto. Aí você vai trabalhar de outra forma. O primeiro diagnóstico é o todo, mas você já identificou que na tua equipe existe pessoas com ansiedade. Então aí a estratégia vai ser depois descobrir onde está essa pessoa, ou de que forma que eu posso ajudar essa equipe, entendeu? Ou esta pessoa, tá? Então, o primeiro diagnóstico é o todo, e aí ali você vai ter os pontos críticos, as suas sensibilidades, que daí depois você vai criar um outro questionário, uma outra necessidade, você pode fazer entrevistas individuais, né? Para você identificar de onde vem. Ou então você falar, se a pessoa colocou que ela tem ansiedade, você pode, a princípio, desenvolver vídeos que possam ajudar a lidar com isso. Enfim, palestra, grupo, rodas de conversa. Aí a empresa, dentro do que ela tem de condição, ela vai investigar melhor aonde está esse ponto crítico, entendeu? Gosto muito de rodas de conversa. Jaqueline, teremos trabalho, hein? Demais. Vamos doutor. em frente, Jaqueline. Chegamos ao final, então, de mais um CertaCast. Que episódio bonito esse, né? Descobrimos aqui muitos insights e aprendemos muito com essas duas profissionais, tanto a Daiane, psicóloga, e a Jaqueline, nossa coordenadora do RH aqui da Certacom. E aprendemos fundamentalmente que pequenas empresas também precisam cuidar dos seus funcionários, porque as grandes já têm uma estrutura talvez mais formada, uma estrutura formal, e algumas, inclusive, têm o gestor de felicidade hoje, né? Tem um curso de graduação numa universidade que é graduação em felicidade. Então, vejam, é isso que falta hoje para as nossas empresas, cuidar dos funcionários de forma individual e de forma mais, assim, prioritária. Agradeço, então, a colaboração das duas nossas entrevistadas de hoje, a disponibilidade do tempo, Daiane, Jaqueline, e aguardem os próximos episódios da CertaCast. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até!